Olá, boa tarde. Aqui é o Ronaldo, diretor da Bitrip Intercâmbio. Hoje a gente está aqui com a presença da Érica, que é representante da escola Lau, e ela vai falar um pouco mais a respeito da escola, tá? Olá, Érica, tudo bem? Boa Tudo tarde. bem, boa tarde. Legal, obrigado pela sua presença Imagina, aqui eu que hoje. agradeço. Legal. Então, assim, a gente está com três perguntas que alguns estudantes, né, que estão interessados em estudar na Lau, eles fizeram para a gente e eu vou é, compartilhar com você para a gente ajudar, né, a esclarecer um pouco sobre a escola, tá? Perfeito. Então, assim, a Lau, ela é espalhada, né, por diversos países, né? Uhum, E, assim, né, você pode falar um pouco mais da história e tal, né? claro, falo assim. Bom, a história da Lau começou em 1984, Tá. né? São mais Uhum. aí de 30 anos de experiência nos cursos de inglês e nos programas de lazer, Uhum. né? A Lau, ela promove os cursos e também os programas de lazer. A gente tem as atividades diárias para os alunos fazerem quando eles estão estudando no destino Uhum. ao qual eles escolheram, Tá. né? Uhum. A Lau, atualmente, ela tem 8 escolas para adultos, Uhum. né? Que estão divididos nos países na Inglaterra, nos Estados Unidos, Legal. em Malta e na África do Sul, Tá. tá? São destinos que nós recebemos alunos a partir dos 16 anos, Uhum. né? E aí sem limite de idade. Então, atualmente a gente tem 2 escolas na Inglaterra, que seria Londres e Interbay, né? A Uhum. parte litorânea, a famosa Riviera Inglesa. Tá. Em Malta também são 2 escolas. A gente tem a escola na cidade de Slima Uhum. e a escola de Gozo, que é uma ilha vizinha a Uhum. Malta. Em Cape Town, né, na África do Sul. África do Sul. E nos Estados Unidos nós estamos em Boston e Fort Lauderdale, Legal. tá? Uhum. E agora em 2016 a Lau vai inaugurar a escola no Egito, né? Um destino atípico, Sim. diferente para quem quer aprender árabe e inglês, Legal. tá? E assim, hoje é o destino assim que atrai bastante estudantes, assim, né? Ali na Lau, assim, o que você diria que seria, assim, né? Qual o destino que você Olha, o tem bastante destino que demanda? tem crescido bastante é Malta, Uhum. tá? Principalmente a cidade de Slima, a Tá. escola de Slima. A gente tem recebido confirmação de matrícula para Slima todo dia, toda Uhum. semana tem confirmação de matrícula. E a nossa escola foi recentemente reformada, né? Você falou em 2014, Isso, em né? 2014, Legal. terminamos a reforma agora em 2015. Então, nessa reforma, nós incluímos a reforma da residência estudantil, que também é administrada pela Lau, a Deizinho, Tá. né? Fica a 5 minutos caminhando da escola, Legal. bem pertinho. E a escola também ficou super bem estruturada, uma visão bem futurista, sala de computadores com iPads, interactive boards em todas as salas de aula, ar-condicionado em todas as salas de aula. Maior escola da ilha, Legal. né? São 95 salas de aula. Você falou uma que cabe capacidade 1.200 estudantes, capacidade no Alto Verão para 1.200 alunos. Nossa. Então é muita bem coisa, grande. muita coisa. E lá também é oferecido aquele programa de 40 a mais, né? Que é pessoas Isso. acima de 40 anos. Um curso específico para duração de 1 ou 2 semanas, tá? E nessa opção de curso é um grupo premium com 6 alunos e sempre alunos com idades a partir dos 40 anos. Legal. Tá? Então, um perfil bacana para pessoas que têm, a partir dessa idade, querem estudar com pessoas que têm o mesmo perfil de idade, então é uma opção legal. Tá? E no 40 mais, ele normalmente estuda de manhã e todos os dias à tarde ele tem uma programação de passeios e atividades né, dentro da ilha de Malta, incluindo um passeio a Sicília, na Itália. Ah, que bacana. Que é a parte né, da Itália mais próxima de Malta, Sim. a Sicília. Legal. E falando um pouco mais de Malta, né? Um dos diferenciais, né, que eu vejo ali na escola, em Malta, as residências estudantis, elas geralmente elas são bem próximas, né, ou integradas até com a escola, né? Isso. Você pode falar um pouco mais a respeito das residências da Lau? Claro. Bom, a Lau, ela tem, isso a gente coloca como um dos nossos diferenciais, Tá. né? A gente tem residências estudantis em destinos como Londres, Uhum. Cape Town e Fort Lauderdale e Gozo, em Uhum. Malta. São destinos que nós temos as nossas residências estudantis integradas com a escola. Uhum. Estão no mesmo prédio. Legal. Tá? E quando não, então, por exemplo, Torbay, Slima, são em Boston, são residências que ficam a walking distance, Uhum. né? Então, distâncias de 5 a 10 minutos. Legal. Sempre caminhando. Então, pra gente, isso é um diferencial bacana. Isso para quem tá, assim, uma primeira viagem, para quem né, ainda tá muito assim, cru, né? Não sabe muito bem como funciona, assim, né? Tem que ficar pegando transporte e tal. Exato. É um grande diferencial, Com porque certeza. faz a pessoa se sentir mais segura, né? Com certeza. Então, eu acho que isso é um diferencial bem legal das escolas da Lau, né? E hoje em dia, assim, né? Quando a gente fala, por exemplo, um dos atrativos que a gente falaria, por exemplo,
em termos de custo-benefício, né, em termos de qualidade, em termos de acessibilidade, né, para fazer um intercâmbio, para quem está planejando agora em 2016, qual que seria o destino ali, de todos esses destinos que a Lau tem, né? Qual que seria interessante a gente falar em relação a custo-benefício, essas coisas assim? Olha, se nós colocarmos todas as opções, né, de estrutura da escola, de tempo que você gasta de ir para a escola e voltar para a tua acomodação, e o custo de vida do local, né, para o teu dia a dia, alimentação e tal, eu colocaria Malta como um destino muito bacana para essa época agora que o pessoal tem procurado destinos mais em conta, né? Então, Malta é um lugar pequeno, você consegue fazer muita coisa caminhando, até mesmo os passeios, as opções culturais que você queira fazer dentro da ilha, você consegue fazer caminhando ou de bicicleta. Então, isso faz você economizar bastante. E só interrompendo, a parte de Malta ali, se ele for ficar um mês, assim, né? Ele precisa de transporte público ou ele consegue fazer tudo andando? Ele consegue fazer muita coisa caminhando, tá? Muita coisa. Agora, se ele quiser ir para uma cidade vizinha, por exemplo, a escola fica em Slima, né? Slima é uma cidade que tem muita coisa. Tem supermercado, tem farmácias perto da escola, ali na região, tem restaurantes, tem vida noturna também ativa. Mas se ele quiser ir para uma cidade vizinha, por exemplo, em 10 minutos ele vai para St. Julian's, que é uma das mais badaladas, né? Mas isso ele não vai fazer diariamente. Então, o dia a dia dele na cidade de Slima, ele consegue fazer muita coisa caminhando. Entendi. Né? Então, ele consegue economizar bastante nessa parte. E de transporte lá, assim, como funciona? Eles têm algum cartão? Assim? Tem ticket diário, né? Que custa em torno de uns 50 euros. Então, não é tão caro. E ele pode ir e vir quantas vezes ele quiser. Né? Então, isso facilita bastante. Táxi, à noite, ele vai gastar em torno de 5 euros, dependendo para que lugar ele vai. Então, é uma opção bacana, a Ilha de Malta. Legal. Muito, o aluno o custo-benefício é muito válido para a escola de Malta. E em termos, assim, dos gastos que ele vai ter, por exemplo, mensal, né? Para alimentação, né, para ele comer assim diariamente, você acha que ele tem uma média mais ou menos quanto assim de em torno de 40 a 50 euros diários. Diário? Assim. Tá. Para ele se alimentar, para ele fazer um turismo, né? Então dá tranquilo para ele se manter. E um dos diferenciais que eu vejo também na escola é que assim, né, a origem dela é uma origem alemã, né? É uma origem inglesa, né? Inglesa. Começamos isso. Tá. Legal. Então aí como se originou ali na Europa, eu vejo que sempre quando a gente pega o mix de nacionalidade ali, é uma escola que sempre tem muitos europeus. Sim, né? Então é um grande diferencial para aqueles estudantes que querem fugir um pouco, né, daquela concentração ali de brasileiros, asiáticos, tal. Então tem uma mistura, um mix de nacionalidade mais interessante, né? Porque acaba mesclando bastante europeus ali também. Muitos europeus, né? Isso que você confundiu a origem inglesa ou alemã, porque a Lau pertence sim a um grupo alemão, né? Mas a escola tem origem inglesa. E isso sim ajuda bastante a gente a trazer muitos europeus para a escola, porque a gente tem um mercado forte lá fora. Então tem muitos alemães na escola estudando, suíços, poloneses. Então isso aumenta bastante o mix dentre os europeus. Bacana. Escola, né? Eu vejo que assim, né? Sempre quando eu vejo o material, eu sempre vejo que a quantidade de europeus é muito grande, né? E em relação às idades, assim, vamos supor em Malta ali, né? A gente tem o curso de 40 mais e a gente tem também as outras idades, né? Geralmente se concentra mais em qual média assim, de idade ali em Malta? A gente tem em torno de 41% dos alunos entre 18 e 24 anos, tá? E uma porcentagem entre 13 e 15% de 35 a 39 anos, na maioria, né? E aí a gente tem perfil 50 a mais também, tem o pessoal de 40 a 49 anos, também uma porcentagem legal. Então, na escola de Slima, por exemplo, a gente tem um mix bem balanceado, né? Tem todas as idades. E já a escola de Gozo, aí a gente tem aí, na grande maioria, alunos acima de 50 anos. Legal. Né? Então, a partir dos 18, acima de 50. E lembrando também que assim, né, a Lau também oferece cursos, por exemplo, de Business English. Sim. Né, cursos de inglês intensivo também, para quem quer, né, ficar mais tempo dentro de sala de aula. Tá? Exato. E aqui na Bitrip a gente atende um público muito voltado assim para o mercado de trabalho, né? Pessoas profissionais que já estão mais consolidados, que já estão buscando uma promoção, ou estão buscando, né, uma nova etapa na carreira, tal, acima muitas vezes de 30 anos, né?
para um perfil mais executivo, assim, qual das unidades assim da Lau que você acha que seria mais interessante assim para esse tipo de estudante? Olha, esse tipo de estudante, a gente normalmente, as duas escolas que mais a gente recebe desse perfil seria Boston e Londres. São os dois destinos bem porque são focados. cidades também mais maduras, Exato. né? Que o perfil da cidade puxa mais o Sim. perfil desse tipo desse nicho de mercado, né? Legal. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar, falando um pouco desses cursos diferenciados que a escola oferece, na escola de Fort Lauderdale, por exemplo, nós somos a única escola da Flórida Test Century para os exames de Cambridge, né? Então, os alunos podem fazer os cursos preparatórios em todas as nossas unidades. Se ele quiser, de repente, fazer um teste de Cambridge, ele pode fazer na escola de Fort Lauderdale, por exemplo. Legal. Tá? Bacana. Uma opção. Bom, Érica, obrigado então, né, pela sua entrevista aqui, de compartilhar um pouco das informações da Lau, né, com os estudantes da Bitrip também, né. Espero que você venha mais vezes aqui visitar a gente. Opa, tô super disponível. Então, legal. Então, agradeço, tá? Então, um grande abraço para todo mundo aí em casa. Obrigada, gente. Então, tá joia. Tchau, tchau. Foi um prazer.